Bom, vamos continuar resolvendo questões? Vamos para a questãozinha 121. Em uma estrutura funcional. Pessoal, aqui a gente precisa ter um pouquinho de conceitos de departamentalização. Quando a gente fala de departamentalização, estamos falando de um agrupamento de indivíduos em unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e o controle. Se eu não tiver a departamentalização, eu vou ter isso aqui, ó, o chefe e o resto. Mas a departamentalização é em decorrência da divisão do trabalho. Nós vamos ter a departamentalização de acordo com o cliente, departamento de pessoa física, departamento de pessoa jurídica. Temos a departamentalização de acordo com a função, que é justamente a departamentalização funcional, departamento de matrícula, departamento de recepção, departamento de atendimento e assim vai. Temos a departamentalização geográfica, de acordo com a área geográfica atendida. A gente vai ter a departamentalização, mas vamos ter também a estrutura. A estrutura linear, que é essa aqui que eu sempre desenho desde o comecinho do curso, ela tem como princípio a unidade de comando. Cada departamento, cada setor vai exercer diretamente influência sobre o seu grupo de funcionários. Esses funcionários vão receber ordens de um único chefe. Então ele vai ter como princípio a unidade de comando. Já a estrutura funcional, ele vai ter como princípio a especialização. Então, por exemplo, digamos que aqui eu tenho 3 departamentos. Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Financeiros e Departamento de Recursos Materiais. E aí eu tenho setor 1, setor 2, setor 3. Cada departamento, como ele é especializado em determinado assunto, ele vai orientar cada setor. Então, por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos vai motivar, influenciar, persuadir os 3 departamentos. O Departamento de Recursos Financeiros vai auxiliar, orientar os 3 setores. O Departamento de Recursos Materiais, ele vai orientar os 3 setores. A estrutura funcional não tem como princípio a unidade de comando, ao contrário, a gente vai ter a ambiguidade, tá certo? Mas em compensação vai ter o princípio da especialização. Tem como desvantagem, que ela ainda é muito tradicional, tem como desvantagem o que a gente chama de responsabilidade parcial. Cada quem termina querendo se responsabilizar apenas pelas suas funções. Se tiver algum problema no setor 2 sobre a parte de compra de materiais, o Departamento de Recursos Humanos vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou do Departamento de Recursos Humanos, não sou do setor de materiais. E esse é justamente o que a gente procura defender hoje, que é a visão sistêmica, a visão integrada das empresas. Tá certo? Então, vamos corrigir a 121. Em uma estrutura funcional, as atividades são agrupadas por processos? Não. Isso vai ser em uma departamentalização por processos. Na departamentalização por processo, eu vou separar uma sequência, separar uma atividade complexa e dividir em partes. Por exemplo, em uma confecção, departamento de cortes, departamento de costura, departamento de acabamento. Essa vai ser uma departamentalização por processo. Tá certo? Deixa eu só colocar mais fininho, que tá muito grosso. Pronto. B. Não há o desenvolvimento em profundidade das habilidades dos funcionários. Essa afirmação está falsa porque nós vimos que na departamentalização funcional a gente vai ter como princípio o quê? Vamos ter como princípio a especialização. Então, há um desenvolvimento aprofundado, sim, sobre uma determinada habilidade. Falso também. Ave Maria, o bicho vai ficar muito grosso, fica muito fino. Pera aí. Pronto, 4. Tá bom. Ficou do mesmo jeito que tá, mas tudo bem. Vamos não atrasar mais, não. Então, ó. Falso.
Tá bom assim. C. O tempo de resposta às mudanças ambientais é rápido. Lembre que eu falei que é uma estrutura tradicional. Tanto a estrutura linear como a estrutura funcional são estruturas tradicionais. Então, elas não se adaptam rapidamente. Toda departamentalização, toda estrutura que for altamente especializada é mais lenta para se adaptar às mudanças. Giovanni, que estrutura poderia facilitar a adaptação a mudanças? Quando a gente, por exemplo, tem uma estrutura atomizada. Uma estrutura que é altamente flexível. Digamos que vou trabalhar um determinado projeto e quero formar minha estrutura assim. Mas agora não, agora eu vou trabalhar em outro projeto, agora eu quero formar a minha estrutura assim. Em uma estrutura atomizada, eu não vou ter uma hierarquia entre as equipes. Elas vão estar separadas porque cada um tem que executar uma determinada atividade, mas elas têm objetivos em comum. Tá certo? Muito bem. Então é falso, ao contrário, é lento. D. O grau de inovação é baixo. E há uma visão restrita das metas organizacionais. Verdade. Lembra que a gente falou que na estrutura funcional a gente tem como princípio a especialização? A especialização é em decorrência da divisão do trabalho. Então, quando a gente fala de cargos extremamente especializados, é porque mais eu vou especializando o trabalho. Cargos altamente especializados estão nos níveis inferiores. Quanto mais é a especialização, menor é a visão sistêmica da empresa. Então, se eu tenho como princípio a especialização, visualizar as metas organizacionais é quando eu tenho uma visão sistêmica e não especializada da empresa. Então, gabarito, letra D de dado. A coordenação horizontal entre os departamentos é eficaz e efetiva. Lembre que a gente tem como desvantagem a responsabilidade parcial. Nós não temos uma coordenação adequada entre os departamentos, porque cada um termina executando seu trabalho da maneira que ele bem entende. Aí o meu trabalho é só recursos humanos, meu trabalho é só recursos materiais. Então, a coordenação entre os departamentos é precária. A coordenação dentro do departamento é adequada, por causa da especialização. Tá certo? Não se preocupe, porque eu vou anexar neste curso um módulozinho, onde eu vou explicar a parte teórica, tá certo? Disso aqui. A gente vai conceituá-lo como se fosse uma administração geral, tá? Porque tá caindo muito misturado dentro dos editais, viu? Então pode ficar tranquila. Muito bem. Letra E. A coordenação horizontal entre... já falei, né? A letra E tá falsa. Muito bem. 122. Agrupar num mesmo órgão as atividades afins ou de mesma natureza ou especialidade é o processo de departamentalização. Ora, se ele está dizendo que vai agrupar no mesmo órgão as atividades afins, é porque é uma departamentalização funcional. Então, a gente vai ter a departamentalização por produto ou serviço, como uma concessionária. Departamento de carros novos, seminovos e acessórios. Departamentalização por processo, é uma confecção. Departamento de corte, costura e acabamento. Departamentalização por área geográfica. Departamento Norte, Nordeste, Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Departamentalização funcional vai ser de acordo com as funções. A matricial, na verdade, não seria uma departamentalização, e sim uma estrutura. A matricial, ela vai ser formada por uma departamentalização ou estrutura funcional e uma de projetos, produtos ou processo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. Aí eu tenho uma construtora, que eu estou desenvolvendo o projeto 1, projeto 2 e projeto 3. Seria muito caro que cada projeto tivesse um departamento de recursos humanos, um departamento de recursos financeiros, um departamento de recursos materiais. Então, cada projeto, cada departamento pode orientar e trabalhar diretamente com cada projeto. A vantagem
é que ele vai atender plenamente às atividades de cada projeto, sabendo exatamente o que é que cada projeto precisa. Tá certo? Muito bem. Desvantagem. O pessoal tem as mesmas vantagens e desvantagens da estrutura funcional. Princípio da especialização. Infelizmente, não se adapta rapidamente às mudanças, mas atende bem em cada necessidade de cada grupo. Agora, uma péssima coordenação entre os departamentos, uma boa coordenação dentro do departamento. Tá certo? Então, 122, letra D. Agora, podemos acrescentar aqui. A gente vai ter, por exemplo, a departamentalização por quantidade. A departamentalização por quantidade é quando eu vou departamentalizar de acordo com o turno de trabalho. Às vezes, dentro das empresas, a gente vai ter 3 turnos, turno da manhã, turno da noite, turno da madrugada, por exemplo. Então, essa é uma departamentalização por quantidade, tá certo? Departamentalização por cliente. Departamento de pessoa física, departamento de pessoa jurídica. Departamentalização mista, quando eu uso 2 ou mais critérios para departamentalizar. Tá certo? Perfeito, então. Vamos para a questãozinha 123. Ao dar continuidade à reestruturação de órgão público, o seu diretor pretende distribuir as competências internamente, ou seja, no âmbito do próprio órgão, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação dos serviços e conseguir economia de escala na gestão dos custos operacionais e administrativos. De antemão, o diretor decidiu que, caso essa reestruturação não fosse bem-sucedida, seria firmado o contrato para transferir a outro ente público, fora de sua estrutura, a execução dos serviços prestados pelo órgão. A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgo o item que se segue. Considerando-se que o referido órgão público busca economia de escala, a centralização é contraindicada. Pessoal, isso aqui a gente vai marcar como falso. Por quê? Bom, vamos ver aqui a centralização e a descentralização. Eu sei que em direito administrativo tem um determinado significado, mas não serve para nada para a administração. Na administração, a gente vai ter centralização e descentralização. Então, preste atenção aqui. Quando eu concentro a autonomia, quando eu concentro o poder de decisão no topo da empresa, vou colocar bem aqui vermelho, é porque a empresa está centralizada. Deixa eu mudar a cor, fica difícil visualizar em vermelho. Porque a gente tem a centralização. A descentralização, pessoal, é quando eu dou mais autonomia aos níveis inferiores. Então, eu vou ter aqui uma descentralização. Tá certo? Quais são as vantagens, os pontos positivos e os pontos negativos da centralização? Vantagem: eu vou ter um maior controle. Já que só uma pessoa toma decisões dentro da empresa, ele sabe exatamente o que é que está acontecendo lá dentro. Eu vou ter uma maior uniformidade da tomada de decisões. Já que eu vou usar o mesmo critério, já que só eu vou tomar a decisão, há uma uniformidade no critério de tomada de decisão. Na centralização, a gente vai ter uma maior economia, ela é mais barata. A centralização, ela é mais barata. Já que só eu vou tomar a decisão, eu não preciso contratar gerentes altamente capacitados, já que todas as decisões vão ficar nas minhas mãos. Agora, ele apresenta mais vantagens quando a empresa é pequena. Quando a empresa vai crescendo,
vai congestionamento da comunicação. E isso quando a empresa vai crescendo. Se a empresa é pequena, as decisões são mais rápidas. Se as empresas são pequenas, tá? Se as empresas são grandes, não. Se as empresas são grandes, congestiona a comunicação. Por que quando a empresa é pequena, as decisões são rápidas? Porque não tem participação. Só eu tomo a decisão, não preciso consultar ninguém. Já se a empresa vai crescendo, como vão se formando vários níveis organizacionais, daqui que chegue lá em cima, vai demorar muito tempo. Então, congestiona as decisões, a comunicação. Sem contar que a decisão fica distante da ação, né? Infelizmente, a decisão fica distante da ação. A ação acontece lá embaixo, só que as decisões lá em cima, então estão distantes da realidade. A partir do momento que a empresa vai crescendo, termina surgindo a necessidade de descentralizar, dar mais autonomia aos níveis inferiores. Qual é a vantagem? Pontos positivos. As decisões mais rápidas. Isso se a empresa é grande, tá certo? Outra vantagem, decisões mais próximas da ação. Toda a gestão participativa serve como estratégia motivacional. Os funcionários, como percebem que o seu papel dentro da empresa é tomado em consideração, que eles são importantes, então serve como estratégia motivacional. Tá certo? Agora, temos como pontos negativos, é que ela é mais cara. Ela é mais cara porque eu preciso contratar profissionais altamente capacitados. E profissionais altamente capacitados, ó, termina custando mais. Eu vou ter um menor controle global. Menor controle global, mas um maior controle global, mas em compensação vantagem, maior controle da atividade. Como sou eu que tomo a decisão em cima da atividade, lá embaixo, então sei exatamente o que é que está acontecendo. Mas quem está lá em cima termina perdendo o controle global, certo? Não há uniformidade na tomada de decisão. Já que cada um vai tomar uma decisão, cada quem vai utilizar os seus próprios critérios. Em empresas grandes, nós vimos que as decisões são mais rápidas, né? Em empresas pequenas, as decisões terminam se tornando um pouco mais lentas, por causa que exige a participação. Opa! Tá certo? Uniformidade. Muito bem. Então, voltando para a questãozinha diz o quê? Considerando-se que o referido órgão público busca economia de escala, o que é economia de escala? Eficiência. A centralização é contraindicada. Falso. A centralização é indicada se eu quero economia de escala. Agora sim, se a empresa é grande, eu vou conseguir continuar economizando. Mas em compensação, eu posso colocar em risco as decisões e tornar o processo de decisão mais lento. Eu posso comprometer a sobrevivência da empresa no médio e longo prazo. Giovana, como é que funciona esse negócio de economia de escala? Bom, eu vou ter que explicar porque nem todo mundo é da área. A economia de escala é conseguida através de uma produção em maior quantidade. Vou te mostrar aqui numericamente, tá certo? Olha só isso aqui. Dentro de uma empresa, a gente vai ter custos fixos. Esses custos fixos independem da demanda.
Ou seja, independentemente se você vai comprar no supermercado ou não, ele vai ter que pagar o básico para os caixas. Independentemente de você ir para o restaurante, vai ter que pagar o básico de energia elétrica, do pessoal de limpeza, segurança, aluguel. Então, esses são os custos fixos. Mas existe o que a gente chama de custos variáveis. O restaurante só vai ter custo com matéria-prima de alimento se você comprar. Se você não compra, não vai ter esse custo. Então, custos variáveis vão depende da demanda. O custo total de uma empresa é dado pelos custos fixos mais custos variáveis, vezes a quantidade de unidades que eu utilizei. Então, vamos usar aqui um exemplo. Digamos que é uma determinada empresa, eu tenho custos fixos de R$1.000. Tá certo? E o custo variável é de R$3. Então, independentemente de vender ou não, meus custos fixos são R$1.000 e os meus custos variáveis são de R$3. Então, a fórmula do custo total vai ser R$1.000 mais R$3 vezes a quantidade de unidades que eu vou produzir. Não é assim? Então, por exemplo, o custo total se eu produzo 100 unidades vai ser R$1.000 mais 3 vezes 100. Concorda? Então, o custo total por produzir 100 unidades vai ser igual a 1.000 mais 300, que vai dar 1.300. Isso significa que o custo unitário, se produzir 100 unidades custou 1.300, para produzir uma, o custo unitário vai ser 1.300 dividido por 100. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, o custo unitário vai ser R$13. Agora, digamos que eu quero produzir 1.000 unidades. Quanto é que é o custo total se eu quero produzir 1.000 unidades? Fórmula: R$1.000 mais 3 vezes 1.000. Mas, Giovana, então quer dizer que é ilimitado esse custo fixo? Não. O custo fixo tem um limite. Digamos que até 2.000 unidades, o meu custo fixo é R$1.000. Passando disso, eu vou ter que alugar outro galpão, vou ter que contratar mais funcionários, tá certo? Digamos que funciona assim. Então, o custo total para produzir 1.000 unidades vai ser 1.000 mais 3 vezes 1.000, que vai ser 3.000. O custo total por produzir 1.000 unidades vai ser 4.000. Quanto é o custo unitário? 4.000 dividido por 1.000. Quanto é que vai ser o custo unitário? R$4. Isso aqui é economia de escala. Tá certo? Então, por produzir em uma grande escala, em uma maior quantidade, eu consigo reduzir os meus custos. Quem estabelece o preço de um produto ou serviço no mercado são os custos. Desculpa, é o mercado. Tá certo? Antigamente eram os custos. Ah, custa R$13, vou vender por 15. Ah, custa R$4, vou vender por 6. Hoje em dia, não. Digamos que no mercado o produto que eu produzo é vendido por R$8. Se os meus custos são 13, pessoal, eu vou ter que me virar para tentar reduzir esses custos. Então, eu vou ter que produzir em escala para poder reduzir para 4, para eu poder ter um lucro. Tá claro? Muito bem. Perfeita essa questão. Questãozinha 124. A escolha das tarefas que são atribuídas às unidades administrativas baseia-se nos critérios de departamentalização, ou seja, na especialização dos blocos de trabalho de uma organização. Perfeito. A divisão do trabalho leva a uma especialização, que é a departamentalização. Nesse contexto, as organizações estruturadas no modelo de projetos
delegam grande autoridade e responsabilidade aos gerentes. Verdade. A partir do momento que eu tenho uma estrutura, uma departamentalização por projeto, cada projeto, como é diferente, cada gerente vai procurar gerir cada projeto, planejar, organizar, dirigir e controlar. Não posso dizer que a gestão de cada projeto vai ser da direção geral, de jeito nenhum. Você tem, digamos, uma construtora que tem vários projetos. Cada projeto, a construção desse condomínio de casa, a construção desse prédio, a construção desse shopping. Cada projeto, o gerente vai ter que gerir adequadamente. Ele vai ter mais autonomia, mais autoridade. Perfeita essa questãozinha 124. 125. A estrutura de uma organização divide-se em formal e informal. A estrutura informal é composta pela rede de relações sociais e impessoais, com ênfase em termos de autoridades e responsabilidades. A formal é deliberadamente planejada, em alguns aspectos apresentada pelo organograma. Perfeito. A gente vai ter a organização formal, que é previamente planejada, e a organização informal, que surge espontaneamente. Na organização formal, a gente vai ter divisão do trabalho, departamentalização, especialização. Já na organização informal são as relações interpessoais de amizade, inimizade, o poder em si, que é a capacidade de influenciar. Então essa 125, perfeito. 126. A estrutura matricial de uma organização, solução para coordenar recursos multidisciplinares designados para determinado projeto, compromete os princípios básicos da unidade de comando e da equivalência entre responsabilidade e autoridade. Bom, a unidade de comando está naquela estrutura linear, aquela que a gente desenha desde o primeiro módulozinho. Não tem aquela estrutura linear? Pronto. Essa estrutura linear tem o princípio da unidade de comando. O que é que diz esse princípio? Cada indivíduo só vai receber ordens de um único chefe. Qual é a estrutura matricial? Aquela que é formada por uma funcional e uma de projeto, produto ou processo. Muito bem. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Ah, ele ficou todo torto, certo? Então, isso aqui vai ser uma estrutura matricial. Isso aqui não é para ficar no espaço, não. Isso aqui é para encostar aqui, tá? Uma estrutura matricial. Cada indivíduo daqui vai receber ordens de diferentes assuntos de cada chefe. Então, por exemplo, o departamento financeiro diz assim: não contrate muitas pessoas porque a gente não tem dinheiro para pagar. Daqui a meia hora vem um departamento de recursos humanos. Vamos lá, pessoal, vamos contratar mais pessoas porque a gente precisa ter um resultado melhor. Olha a ambiguidade que pode gerar, e a ambiguidade pode gerar conflitos. Então, a estrutura matricial coloca em risco a unidade de comando e da equivalência entre responsabilidade e autoridade. Lembra que a gente falou que a estrutura funcional e a estrutura matricial tem como desvantagem a responsabilidade parcial? Cada quem quer se exonerar de responsabilidade, não, isso não é um assunto, isso não me compete. Então, ó, 126, perfeito. 127. A organização em rede tem sido um instrumento facilitador na formação de monopólios sobre tecnologias e meios de produção, assim como na exclusão de diversas empresas em diferentes mercados, sendo marcada pela individualidade das organizações. Não. Essa é uma característica da estrutura funcional, que vai ser utilizada mais na área de produção. A estrutura em rede é aquela flexível, aquela que hoje pode ser assim, amanhã ela pode ser assado. Essa estrutura em redes, ela se adapta às mudanças, ela tem uma sinergia com o meio, tá certo? Não é marcado pela individualidade, ao contrário, é marcado por um ambiente totalmente permeável, um ambiente interno totalmente permeável com o ambiente externo. Então, a questão 127 é óbvio que está falsa. Tá claro? Por enquanto, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai para a questãozinha 128. Pessoal, estude de verdade. Vamos agora, ó, só afinar. Toda vez que você vai fazer um concurso, procura assistir todas as aulas. Eu sei que é difícil, mas antecipe seus estudos, tá bom? Um abração a todos e até lá.